Fala, devs! Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje falaremos sobre função de callback, ok? Vamos estar iniciando aqui o nosso passo na luta falando sobre tipo de funções, ok? E vamos estar falando pelo de callback, que é quando temos uma função dentro da outra, ok? Então, quando nós conseguimos ter ali uma função, quando nós chamamos uma função dentro da outra, a gente faz uma função de callback. Vamos, por exemplo, fazer aqui uma func01, ok? E vai estar recebendo uma função de callback, que eu vou chamar de callback mesmo, ok? E aqui vai dar o construtor.log sobre o func01. Func, para quem ainda não pegou, é sobre func é de função, ok? E agora aqui, callback, nós vamos estar chamando essa função que vai ser passada aqui. Só que nós vamos ter também a func02, ok? Ela não vai estar recebendo nenhum callback, só vai dando um consto de ponto log aqui, func02. Então, quando nós formos chamar aqui a func01, nós temos que passar aqui um callback, nós temos que passar aqui um parâmetro, que é a minha func02. Lembrando, sem os parênteses, senão ele vai executar nessa linha antes de entrar de fato aqui na função. Então, de precaução, deixe sem os parênteses. Então, quando a gente for chamar aqui, func01, func02, ok? Então, quando nós chamamos uma função dentro da outra, nós estamos fazendo uma função de callback, ok? Mas é isso. Eu vou aproveitar que essa aula ficou muito curta mesmo, porque função de callback é algo bem simplesinho. Eu já vou aproveitar e já emendar a próxima aula, ok? Que seria sobre IIFE, ok? IIFE é a abreviação de immediately invoked function expression, ou seja, uma expressão de uma função invocada imediatamente, ok? Que é basicamente uma função que ela se auto-chama. Então, esse processo aqui da gente chamar a função, ela já faz isso e ela também é separada do escopo global, ou seja, o escopo global não afeta nela e ela não afeta no escopo global. Por exemplo, se nós vamos fazer uma função aqui, um nome aleatório, aqui, e a gente só quiser exibir aqui uma variável nome, e essa nome estiver aqui no escopo global, nome igual vou pôr let, só para dar uma diferenciada mesmo. Igual a João. Ok? Então, caso essa daqui é uma função normal, ele me exibe João, ok? Mas nas IIFE, né, que a gente chama muito de funções imediatas, a gente não precisa chamar ela, porque ela auto se chama. Nós não precisamos dar um nome para ela, porque como ela não interfere no escopo global, e o escopo global não consegue chamar ela, não tem por que ela ter um nome. E a única diferença dela aqui é que ela vai estar entre parênteses e logo em seguida vai abrir e fechar. Esse abrir e fechar é o mesmo parênteses que a gente usa quando vai chamar uma função, por exemplo, ok? Só para falar que ela está se auto-chamando, tá? Então, quando a gente vir aqui, ó, ele vai dar um erro, falando que John is not a function. Ah, sim, ok, eu entendi. Basicamente, o que ele está fazendo é o seguinte, a função não tem nome e ela não consegue pegar coisas do escopo global. Então, quando ele vê esse João aqui, ele entende isso daqui não como um dado, mas como uma função. Então, é meio que como se ele estivesse tentando executar João dessa forma. E João realmente não é uma função.
então ele não consegue executar, ok? Só que tem um porém aqui, meu amigo. Nas funções imediatas, como eu disse, elas se diferem completamente do escopo global. Então, se no escopo global eu posso definir uma variável nome como João, nesse escopo posso também definir uma variável nome como Vitor. Eu consigo fazer dessa forma? Eu também não consigo. Por quê? Mesmo que ele não tenha nenhuma que a gente chama de indexização, né, que é uma compatibilidade com o escopo global, ele ainda assim vai dar preferência para pegar as variáveis do escopo global. Então ele vê esse João e ele não entende isso aqui como string, como um dado, e sim como uma função. Então, como que eu posso fazer isso? Eu posso passar ele para fora da função, depois da função, no caso. Porque aí sim ele consegue me exibir virtu, ok? E isso acontece, esse para fora, a gente tem que pôr ele depois da função. E quando ele lê uma função imediata, acaba que ele entende todo esse código que estiver atrás dele, todos os dados também como funções. Então a gente tem que ter a garantia que isso daqui vai ser a primeira coisa que está no nosso código, ok? Outro ponto muito importante. Quando a gente for fazer, por exemplo, uma função dentro de outra, que nós vamos ver, acho que na próxima aula, que seria daqui 2 aulas, como a gente está emendando aula, já é na próxima, né? A gente teria que fazer um processo diferente. Mas como isso daqui é entendido como um outro escopo, entre aspas, global, eu posso declarar funções da forma que eu quiser. Eu posso vir aqui, declarar uma função como eu quiser, igual eu fazer no escopo global, ok? E para passar parâmetros nele, como eu posso estar fazendo? Eu vou pôr meu parâmetro aqui e eu vou passar ele aqui dentro. Porque lembra quando a gente executa uma função, por exemplo, console.log, para quem não entendeu até agora, é uma função. A gente não passa o parâmetro dentro de parênteses quando a gente chama ele. Aqui é a mesma coisa. Esses parênteses servem para falar que está sendo chamado. Então a gente vai passar os dados aqui, por exemplo, João. E aí, nesse caso, ele vai estar entendendo o nome como João, ok? Ah, João, se eu estiver passando name aqui, name, ele vai dar preferência para o parâmetro que vai estar sendo passado para ele do escopo global ou para o próprio escopo global. Como nós podemos ver, ele dá preferência para o escopo global, ok? Mas era para ter sido uma aula só, que é a aula de callback, mas eu não sou tanto a favor de aulas muito, muito pequenas, então eu preferi emendar aí com as funções imediatas, ok? Mas qualquer dúvida é só falar. Falou!